Eu ontem quase assisti o assassinato de uma mulher. E eu entrei no meio para segurar e eu fui duramente criticada por todo mundo, porque eu poderia ter morrido. Como, cara? Uma mulher estava sendo assassinada. Então eu vou pensar que sou uma pessoa de vida pública, que eu vou acabar numa delegacia, numa manchete de jornal, e por isso eu não vou tirar uma mulher debaixo da faca de um homem? O que é isso, gente? Tá tudo errado. Tá tudo errado, sabe? Tá tudo errado. A gente tem que perder tempo, sim. A gente tem que se envolver. Tem que se envolver. A gente veio para o mundo para contribuir para o bem. Tem que batalhar para o bem. Oi, da polícia. Sim, polícia militar. Ai, o meu marido tava me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr e deixar meus 2 filhos ali. Eu tô toda machucada. Polícia militar. Ele quer bater na minha mãe. Ele tá ameaçando colocar fogo na casa. Vem rápido. Por favor, eu preciso de ajuda. O meu namorado tá meu marido da moça matou a minha. Ele te machuca. Ele chega como que ele não estivesse fazendo nada contigo. E quer que o sorriso aí entre lá da outro pro lado dele. Até tiro ele me deu. Quando eu voltei pra lá, ele pegou, pensa no paulada que deu. Você sente que é um pássaro preso numa gaiola, que ao mesmo tempo você quer estar livre, mas ao mesmo tempo você está ali presa. A dor, o sofrimento faz você ter força de seguir em frente. Eu acho que eu nunca tive paz, nunca tive alegria. Eu não sei nem o que é um casamento. Mulheres amadas, ao mesmo tempo que muitas são violadas na mente, violentadas na alma, castradas no corpo, sem voz, sem liberdade, acorrentadas em dor, cansadas, tristes, desesperadas, laços atados em nós de ferro, mãos geladas e frias, feitas no mundo cruel, onde muitas fingem não existir. Eu conheci ele como, tipo, numa festa, né? E ele é muito cavaleiro, então a gente conseguiu casar, viver junto. E daí fomos construindo a família. E aí eu conheci ele, gostei dele, aí vim embora pro São Jerônimo. Ele era um pouco ciumento, ele não deixava, quando eu fiquei logo com ele, não deixava ir na casa da minha mãe. Aí foi começando a violência, chegava em casa bêbada e me batia, colocava eu para as casas do vizinho para dormir, era assim. Eu tava com esse homem, era 1 ano e 6 meses. 1 ano foi da casa da minha mãe, eu passando como fosse um homem bom, né? Um príncipe, aquele homem do seu sonho. Mas quando eu saí para mudar de casa, por causa que quando eu tive o meu primeiro menino com ele. Daí quando eu comecei a mudar de casa, aí ele começou a estranhar o comportamento. Eu comecei a estranhar o comportamento dele. Eu conheci ele, eu tinha 15 anos. Tive o meu mais velho com 15 anos. E eu saí da casa da minha avó, fui criada pela minha avó, né? E isso foi só gravando cada vez mais. No começo de todo relacionamento, a maioria das vezes são flores, né? Não posso dizer que ele era uma pessoa agressiva no começo do relacionamento, mas
Com o tempo as coisas se multiplicaram muito, mudaram bastante. Ele me tratava bem, ele não era violento comigo. Tenho para mim que a violência doméstica e familiar contra a mulher, ela remonta à colonização do nosso país. Que a violência doméstica, ela acontece, em sua maioria, predominantemente nos lares. Muitas vezes a mulher, ela está em um relacionamento abusivo, ela está sendo vítima de violência e muitas vezes não percebe, né? Muitas vezes por existir uma dependência financeira, uma dependência emocional, e isso acarreta em outras consequências muito mais gravosas. E o que me machuca mais é que ele acha que eu sou propriedade dele. Passei 6 meses apanhando a mulher assim. Quanto mais eu perguntava por que ele me batia, mais fácil que ele apontava. Normalmente, quando ele tinha um relacionamento fora de casa, ele mudava totalmente. O caso aconteceu no ramal Bom Vento, zona rural de Rodrigues Alves. A mulher, que foi agredida pelo marido e não teve o nome divulgado, ficou gravemente ferida. O agressor foi preso. 2 armas de fogo foram apreendidas. O nosso município tem a realidade que não é diferente dos demais. Pai, a palavra que ele gostava de me chamar era desgraçado e amaldiçoado. Isso aí eu nesse dia nunca magoada. Era a peia que ele me dava, isso aí nunca me esqueço. Ele me cortou assim na minha cabeça, tudo cheio de golpe, minha mão. E por que você voltou? A gente volta porque a gente gostava, né? Eu nunca pensava que era assim, que eu era uma adolescente, né? Eu tinha que aguentar tudo calada. Esta mulher é uma mulher que ela tem uma dependência econômica em relação ao agressor. E em razão dessa dependência econômica, em que essa mulher também tem os filhos, depende não só da dependência econômica e psicológica. E daí ela é motivada também pelo medo, e o medo que não a leva a denunciar. E também ainda a questão da distância. Muitas mulheres, elas residem muito distante dos grandes centros, das cidades, e têm dificuldade em denunciar, têm dificuldade em procurar uma delegacia. As mulheres, elas têm muito medo, elas têm medo de denunciar. É muito difícil para essa mulher identificar que ela está nessa situação, né? Ela precisa de uma rede de apoio, ela precisa de amigos, ela precisa de família, né, que entenda o que está acontecendo e ajude essa mulher. Ao chegar no município para trabalhar, a gente percebeu que tinha muitas ocorrências, eram muitas pessoas que procuravam a delegacia para denunciar, mulheres constantemente chegavam na delegacia lesionadas, informando que eram vítimas de violência doméstica, e a partir daí passamos a dar uma prioridade, um atendimento mais humanizado. A partir daí solicitamos medidas protetivas e também avançamos nos procedimentos que estavam em atraso. Remetemos vários inquéritos para a Justiça e, com isso, os índices diminuíram. A palavra violência nem era para existir. A gente sabe a problemática que é você trabalhar uma temática dessa, que é a violência contra a mulher, que é enfrentar que é dizer para os homens que ainda existe machismo. E eu falava assim, mas eu estou grávida. Na cabeça dele, ele nem estava nem aí que eu estava grávida. Ele batia na minha cara e eu pedia para ele não me bater. E aí que ele batia mais. Eu ia me mudar daquele canto e ele invadiu a casa cedo da manhã, muito cedo da manhã, menos de 7 horas, talvez menos de 6 horas. Ele invadiu a casa, me acusando, falando que a minha prioridade era as pessoas que estavam do meu lado, que sabia de um amante que eu tinha. E começou a me acusar e falar várias coisas, e falou que se eu não deixasse de viver do jeito que eu estava vivendo, ele tiraria a minha vida. E eu disse para ele que não dava mais para ele conviver junto comigo debaixo do mesmo teto. Então ele teria que procurar o rumo da vida dele. Foi quando ele começou a me agredir, ele começou a rasgar minha roupa. E ele começou a me enforcar.
E ele me enforcou tanto que fraturou as vértebras do meu pescoço. E ele já tinha rasgado a minha blusa, meu sutiã. Eu já estava semi-nua. Estava nua da cintura para baixo. E quando ele me enforcou, eu apaguei. Porque eu não tinha como lutar com ele. No ano de 2022, o Acre ele foi um dos que tiveram a taxa maior de feminicídios dentre os estados brasileiros. Eu estava grávida do Gael, do meu pequeno, agora. Foi muito dolorido, muito... Nós se buluemos. Eu com medo de ele quebrar as coisas e nós se buluemos, fomos parar lá embaixo. Eu grávida. Com medo de ele quebrar um pouco as coisas que nós tínhamos. É uma situação bastante complicada, né? Você chegar e se deparar com algumas vítimas muito abaladas emocionalmente. Outras falam que não querem que o promovido, né, no caso o acusado, vá preso porque depende financeiramente. Então são várias situações que fazem com que a gente se coloque no lugar, né, da vítima, a mulher vítima de violência doméstica. A polícia não está aqui só para ter um papel repressivo, né? A polícia também está para um papel acolhedor. Dentro da casa já estava tudo quebrado. As coisas de dentro de casa, os utensílios de dentro de casa, tudo ele quebrou com muita violência. E ele saiu de dentro de casa, me deixando lá naquele canto, pensando ele que eu estava morta. E ele foi até a casa da mãe dele e vinha voltando para trazer um terçado. E quando eu vi que ele vinha voltando, eu subi numa pia porque eu vi um claro da janela e eu fiquei em pé naquela pia e pulei lá embaixo. Eu só queria sair daquele canto. E quando eu pulei daquela pia, naquela altura, eu pulei em cima de uma construção de um banheiro que estava deteriorada e eu quebrei a minha bacia, as minhas costelas quebraram, perfurou meu pulmão. E uma adolescente que estava numa casa viu eu engateando de quatro patas, porque a dor foi tão grande que ultrapassou meu corpo quando eu pulei. Eu não sei como eu resisti à dor, mas mesmo assim eu continuei engateando de quatro patas, quando um jovem viu a minha situação e ele correu com um lençol e me cobriu. Minhas mãos e meus pés estavam cortados e ele me levou para o interior da casa dele. E foi com um celular bem pequenininho que eu entrei em contato com a emergência. Ela chega com autoestima destruído, ela chega com os sonhos destruídos, ela chega com as emoções destruídas. É preciso uma compreensão da necessidade cada vez mais, da necessidade de enfrentamento da violência doméstica e familiar. Março de 2021. Mulher torturada, morta e enterrada em cova rasa após suposta traição em Cruzeiro do Sul. A jovem Genágila, que morava no bairro do Remanso e, segundo informações, teria recebido um telefonema para encontrar-se com uma pessoa e desapareceu. O corpo da jovem Genágila Nascimento de Lima foi encontrado em uma cova rasa no município de Mâncio Lima. Falar de violência contra a mulher ainda é um grande tabu, porque nós trabalhamos muito aqui no município em relação a essa conscientização de denunciar, de procurar ajuda, porém é muito difícil às vezes a gente conseguir acesso a essas mulheres. Existe muita resistência, porque assim como todo município pequeno ainda, a questão do patriarcado ele ainda é muito presente, né? Ele é muito presente, então as mulheres têm esse receio de denunciar, às vezes pela família, pelos filhos, pela igreja, pela sociedade em si, que existe esse preconceito até hoje em relação à violência contra a mulher. Alguém que tenha o conhecimento de que uma mulher está sendo vítima de violência. Já visto que nós temos aqui o CAC, que seria o Centro de Atendimento ao Cidadão, e também o CAB, que é o Centro de Atendimento à Vítima, efetivamente,
que está pronto para atender e para receber as informações e para assim atuar. Toda essa questão que é do interior, que é dos seus lares. Raramente falam até para as suas famílias, escondem enquanto podem. É algo preocupante, principalmente no nosso estado, né? Nosso estado, nos números nacionais, apesar de ser um estado muito pequeno, se revela ainda muito alto, um estado em que os índices de violência doméstica e feminicídio, levando em contraponto ao número de habitantes, ainda é muito alto. Eu já lutei tanto para ser nesse casamento e eu nunca consegui. Que nem as minhas filhas relataram. A verdadeira vez que eu fui embora, ela tem uma filha, a minha caçula, falou para mim, a senhora não vai voltar mais. Nunca mais quero ver a senhora com meu pai. Só que ele se humilhou tanto, eu acreditei tanto na melhora que eu voltei. No dia 25, no dia seguinte, eu peguei um carro e eu fui para casa. Aí quando foi de noite, eu fui de manhã, aí quando foi de noite, ele foi lá em casa com flores, pedindo reconciliação, dizendo que não vai mais fazer isso, está arrependido, tal. Aí do nada eu aceitei, mesmo que eu não tenha condições de... Eu não gostava de trabalhar, não gosto. E quando eu voltei pra lá, ele pegou, pensa no paulada que deu. Pra que tu saiu de casa? Eu não mandei, não permiti. Na próxima vez, vai você e essa criança aí pro inferno. A violência doméstica familiar contra a mulher, ela atinge todas as mulheres indistintamente em todas as classes sociais, independentemente de raça, de cor, situação econômica, porque a situação econômica ela é muito delicada, ela alcança principalmente as mulheres que têm dependência econômica para com seus agressores. A primeira coisa que o violentador faz é destruir a autoestima dessa mulher. Aí a pessoa para e fica, será que eu sou isso? Será que eu fiz isso? Começa a duvidar de si mesma. Eu chegava a perdoar ele toda vez, perdoando. Aí até um momento que eu cheguei aqui. Aí ele me agrediu muito, aí eu dei parte dele. Aí a dona Seja, eu conheci a dona Seja. Ela me ajudou, me levou até a delegacia de noite, malvinho dela, estudo dela. E ali eu fui para casa abrigo. Aí eu voltei para minha casa. Aí eu dei mais uma chance para ele. Aí foi só se agravando, ele não nada de mudança. Eu acabei aceitando ele de volta, a gente continuou vivendo, ele me pediu perdão, disse que aquilo ali não ia mais acontecer. Eu fiquei escondendo aquele fato ali, poucas pessoas sabem disso, que aconteceu esse fato. E aconteceu dele agredir meu filho dentro de casa, então chegou o estopim. Apesar da maioria das pessoas hoje entenderem sobre violência doméstica quando fala mais em violência física, mas não se resume a isso, né? Existe muito mais coisas por trás que não só as vítimas não entendem, mas a própria sociedade não entende, não sabe, muitas vezes não tem esse conhecimento. A falta de informação de que aquele relacionamento abusivo, de que ela está sendo vítima de uma violência que não seja física, mas patrimonial, por exemplo, como a retenção de bens de propriedade da mulher, né, o próprio controle da liberdade da mulher, né, pelo homem já é uma forma de violência. Então, a consciência de que a mulher está sendo vítima, isso é o mais importante, porque a partir daí, a partir do momento que ela toma consciência de que ela está sendo vítima efetivamente, ela pode buscar, né, os órgãos públicos para que haja todo o apoio, todo o acolhimento, inclusive a responsabilização daquele que está cometendo a violência em si. Uma mulher que não teve o nome divulgado foi vítima de uma tentativa de feminicídio durante o fim de semana em Cruzeiro do Sul, no bairro Cruzeirinho,
O vídeo divulgado mostra a mulher ferida, esfaqueada pelo ex-companheiro. Nós ainda temos um paternalismo grande, na qual as mulheres acabam sendo subjugadas. E a gente tem uma crescente, mas a Polícia Civil vem trabalhando, né, na Patrulha Maria da Penha também vem trabalhando na fiscalização, no intuito de diminuir esses números de ocorrências. De suma importância, né, a atuação da Patrulha Maria da Penha em nosso município, porque antigamente não existia a fiscalização dessas medidas protetivas. E a partir desse momento em que nós começamos a atuar, a gente faz o acompanhamento dessas mulheres, indo até elas, verificando se o agressor está cumprindo ou não a medida protetiva. A Patrulha Maria da Penha, desde a criação, já fez 1.695 atendimentos até o dia de hoje, que são as medidas que são enviadas pela vara. Foram enviadas ano passado 294 medidas para a gente fazer o acompanhamento. E de 2023, desses 294, fizemos 1.135 acompanhamentos dessa mulher, incluindo visitas, revisitas e outros casos. São números que nos levam a refletir que essa situação precisa ser mudada. Bom, a gente tem recebido relatos das próprias mulheres que a gente acompanha, em que o agressor, quando sabe que a gente está acompanhando, aí ele fica com aquele receio, né, de se aproximar dela, como realmente é isso que a patrulha faz, né? Esse acompanhamento é justamente para dar aquela proteção a mais para a mulher. A Lei Maria da Penha é um grande avanço no nosso país, no que diz respeito ao combate da violência doméstica. É uma lei tão importante que é uma lei, inclusive, utilizada como modelo mundialmente de avanço na defesa dos direitos das mulheres. A Lei Maria da Penha ela foi editada porque antes nós tínhamos uma situação de restrição total das mulheres, em razão da própria situação que é vivenciada pela Maria da Penha. Quase perdeu a vida, e hoje é uma mulher paraplégica, eletrocutada pelo próprio marido. E graças a um tratado internacional, ela veio em função desse tratado. O pastor falar pra mim que eu sou umícia a ele, porque nós somos crentes e eu tenho que ser umícia a ele. Isso não existe pra mim. Quem eu vou procurar? Quem eu vou buscar? Eu tenho vergonha de falar do que eu estou passando, do meu sofrimento, porque eu não tenho quem me ampare. Isso é muito sofredor, né? A família, ela precisa acolher. Sem esse acolhimento, sem ajuda, né? Não tem como ela sair. Né? Porque quando ela tenta sair, aí volta aquela lua de mel que a gente chama da terceira fase, e aí o cara vai, se arrepende, promete que vai mudar, então ela entra de novo nesse ciclo, e aí fica aquele ciclo sem fim. Então a rede de apoio, ela é fundamental. Nossa rede é uma rede bastante completa, né? Uma rede bastante ampla, com muitos apoios, que eu quero até agradecer. E essa rede, ela passou a funcionar, tem um caminho por onde seguir. No início dos trabalhos em Cruzeiro do Sul, buscamos fortalecer a rede de proteção à mulher, através de parcerias com o município e com o Estado. Após esse fortalecimento, intensificamos também ações investigativas e cumprimos prisões, participamos de operações a nível nacional, estadual e local, em vias de dar cumprimento a ordens judiciais e trazer um pouco mais de tranquilidade às mulheres vítimas de violência doméstica. Durante esse período, houve um aumento nos registros de ocorrência, o que reputo ocorrer por conta do fortalecimento que a rede de proteção, do apoio que a rede de proteção deu às mulheres em Cruzeiro
incentivando que fossem feitos registros de ocorrência nos casos de abuso e violência sofridos. E através dessa rede de proteção, da união, da construção de todo o apoio da rede, a mulher que sofre violência, ela passou a enxergar um caminho, uma solução, uma busca. Temos também o abrigo, né, o abrigo do Juruá, que acolhe as mulheres também que sofrem violência doméstica. E através de toda essa parceria, essa união, a gente foi fazendo com que cada passo da mulher tivesse um destino. Ela chegava até a assistente social já encaminhava para um outro momento, para uma outra situação, e dali de outra situação já encaminhava para um advogado, ou para o delegado, ou para a delegacia, ou para o hospital, ou para o posto de saúde, mas sempre a gente tem essa cadeia, que é um dizendo, manda para mim que eu resolvo. Aqui na delegacia eu resolvo isso, no abrigo eu resolvo isso. Então foi se construindo esse elo. Hoje nós estamos vendo resultado. Em 2021, nós terminamos o ano aí, se eu não me engano, com 7 feminicídios. 2022, nós terminamos com 1 feminicídio. 2023, nós zeramos o feminicídio em Cruzeiro do Sul. Nós temos hoje uma rede de proteção que ela é estruturada. Ela é estruturada no sentido de que cada um integrante desta rede, ele é o responsável por a situação, a pacificação das famílias, a pacificação dos lares. Nós temos que ser amadas pelo nosso esposo. Aí você tem que lutar bastante e sair dessa. Para os homens terem cuidado com as suas mulheres. Eu sou uma sobrevivente e nenhuma mulher merece passar por isso. Não vivam com pessoas que não lhe amam. Sair de um relacionamento com as cicatrizes, eu digo que é uma mulher que merece uma medalha de honra ao mérito, porque ela tem que ser mais ela do que um companheiro abusivo. Nós nascemos para ser amada, respeitada. Vocês, mulheres, nenhuma merece ser tratada com violência. Dessa conjugação, dessa integração, a possibilidade da prevenção, do enfrentamento e do combate à violência doméstica e familiar. Com os lares pacificados, com as famílias pacificadas, a possibilidade de redução da violência doméstica fora da família. Essa violência doméstica que adensa em todos os estratos sociais. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana. Sempre quem traz o corpo é